Bem-vindos de volta então aos vídeos sobre C# e ADO.NET e agora sim vamos então começar a pôr um pouco a mão na massa e começar a conhecer o que é, afinal de contas, a arquitetura ADO.NET e como é que nós podemos utilizar essa arquitetura para aceder a bases de dados, gerir dados, etc. Vamos então abrir aqui o nosso Microsoft Visual C# 2010 Express e antes de eu criar aqui qualquer projeto, eu vou simplesmente mostrar aqui ou abrir o meu Object Browser, ok? E o Object Browser vai-me permitir ver aqui várias informações sobre as diferentes classes. Isto porque e os namespaces, neste caso, sobre as diferentes frameworks que eu tenho instaladas, ok? Neste caso vamos aqui usar a versão Net Framework 4.0. Isto apenas para mostrar qual é o ponto de partida para o estudo do ADO.NET. E o ponto de partida é exatamente aqui o System Data, ok? O System Data é o nosso namespace que nós iremos ter que estudar de uma forma mais aprofundada, ou de uma forma relativamente aprofundada, para podermos saber como comunicar com bases de dados através da arquitetura ADO.NET. E como podem reparar, existe dentro aqui deste Assembly System Data vários namespaces, ok? Extremamente importantes. O mais importante deles todos é o System Data. É onde nós vamos encontrar objetos, classes, métodos e propriedades e eventos relacionados com o acesso a bases de dados ou o tratamento de dados. Temos aqui objetos muito importantes, tais como o dataset, que é muito provavelmente o objeto de operações com bases de dados que está no topo da hierarquia. Depois temos imediatamente logo por baixo o data table, ok? E dentro do data table o data row, o data column, etc, etc. E vai ser muito em torno deste tipo de objetos que nós vamos desenvolver os nossos vídeos, ok? Não se assustem pela quantidade de coisas que estamos aqui a ver neste momento, não iremos falar seguramente sobre todas elas, até porque algumas são muito específicas para determinadas operações, mas um outro aspecto que eu queria aqui realçar é exatamente este. Reparem que, por defeito, o SQL Server, a versão normal, e não a versão compacta, dizia eu, é então a menina dos olhos para a Net Framework, ok? E por isso mesmo, a Net Framework oferece-nos já incorporada em si própria todas as ferramentas necessárias para comunicarmos com bases de dados de SQL Server. Não fornece diretamente as ferramentas destinadas ao SQL Server Compact Edition, com a qual nós vamos trabalhar. Mas vamos ver como é muito simples nós conseguirmos adicionar essa referência aos nossos projetos de C#. Como podem observar, nós temos aqui então vários namespaces, o System Data, onde nós vamos passar muito tempo a estudar muito aquilo que lá se encontra, e temos aqui também o System XML. XML significa Extended Markup Language, isto é, nós podemos utilizar a arquitetura ADO.NET para operar ficheiros XML da mesma forma como nós tratamos ficheiros de bases de dados, ok? Mas essencialmente iremos concentrar as nossas atenções dentro do System Data e também neste caso do namespace, que nos irá permitir ter o contacto com os tipos de bases de dados que vamos usar, que neste caso será o SQL Server CE. Temos depois aqui alguns aspectos interessantes. Reparem, temos aqui o SQL Client, que, contrariamente ao que se possa pensar, este não é o namespace por defeito usado para comunicar com bases de dados de SQL Server. É sim aqui o SQL Client, ele é que vai conter aqui o SQL Connection, SQL Command, SQL Data Reader, ou Data Adapter, etc. Todos estes comandos que nós iremos também ver têm uma versão para o SQL Server CE, ok? E, portanto, não há agora grande necessidade de estarmos aqui a
colocar medo nas pessoas, porque acreditem, não é assim tão complexo quanto isto à medida que nós formos aprendendo. Depois temos aqui o System Data SQL, não tem rigorosamente muito a dizer. Temos também aqui um namespace para trabalhar com System Data OLEDB. Ora, OLEDB é um sistema de gestão de bases de dados que, por exemplo, permite o acesso a bases de dados do Microsoft Access, do Office. Não é propriamente muito utilizado, já está a cair em desuso. Depois temos o ODBC, que significa, aqui, neste caso em concreto, a possibilidade de nós podermos, através da arquitetura ADO.NET, aceder a diferentes provedores de bases de dados, e por isso chama-se o Open Database Connectivity, ok? Aquilo que significa genericamente é que é o intermediário nas comunicações com diferentes sistemas de bases de dados, nomeadamente Oracle, Sybase, etc. Um conjunto vastíssimo deles que nem eu próprio conheço. Genericamente é isto que há aqui e que nós vamos ter ocasião de estudar. Há depois também um conjunto de objetos extremamente interessante, e para isso eu vou aqui criar um projeto de Windows Forms, ok? Sem ter atenção aos nomes, apenas para abrir um projeto novo, mas para vos mostrar que existe aqui na parte das opções do Toolbox uma secção inteiramente destinada a data, ok? Data significa dados, acesso à base de dados e não a data de tempo e hora e as datas temporais, ok? Data neste sentido significa então objetos que podemos utilizar para trabalhar com bases de dados. Genericamente aqui o Chart é uma introdução muito interessante do C# 2010, permite criar gráficos visualmente muito apelativos através de dados carregados das bases de dados. Não sei se iremos lá chegar, porque é meramente apenas uma forma de representação ou apresentação dos dados. Temos depois aqui o bin source e o mais importante de todos, o dataset, que nós aqui vamos utilizar numa versão eventualmente mais programática do que propriamente em termos de objeto. O mais importante de todos, o Data Grid View. O Data Grid View é genericamente o principal objeto que nós iremos utilizar para apresentar dados, porque reparem, eu vou arrastar para aqui, e o que o Data Grid View não é nada mais nada menos do que uma tabela vazia, prontinha a receber dados das minhas bases de dados e a apresentá-los em colunas e linhas, ok? E portanto nós iremos aqui ter ocasião de dedicar muitos vídeos à configuração deste importantíssimo objeto, que é um objeto extremamente completo, com inúmeras capacidades. Nós podemos introduzir dados diretamente neste objeto, podemos apenas utilizá-lo para ler informações a partir das bases de dados, e depois há aqui um manancial de opções que nós iremos ter ocasião de estudar em pormenor, coleções de colunas. Reparem que eu tenho aqui a possibilidade de adicionar colunas, eu tenho a possibilidade de trabalhar com este elemento ou com este objeto sem ter necessidade de aceder à base de dados. Eu posso criar os meus dados, os meus próprios dados, dentro do meu programa e depois utilizar este objeto para os apresentar em forma de tabela. Mas a seu tempo lá chegaremos e temos então aqui introduzido o nosso C# para o estudo das bases de dados e do ADO.NET. Para terminar este vídeo apenas vou aqui mostrar o que é que acontece, ou melhor, eu vou deixar para o próximo vídeo, como é que nós fazemos para inserirmos aqui uma referência para utilização do SQL Server CE nas nossas aplicações de C#. Até lá então.